pessoal, como vocês estão? Eu sou a doutora Carla Justi Zacarias, médica ginecologista, especialista em reprodução humana, cirurgia robótica, laparoscopia, esteroscopia, terapia hormonal e laser íntimo. Vamos começar a nossa série sobre as terapias de reprodução assistida. O tema de hoje, muito pedido por aqui, é o coito programado ou namoro programado. E antes de começar, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com os amigos, sempre a informação de qualidade que pode ajudar pessoas por aí. Essa é uma terapia que chamamos de baixa complexidade. E por que isso? Entendemos que a interferência do profissional de reprodução assistida é mínima, por isso não há necessidade de uma grande complexidade de terapias como na fertilização in vitro, que é a nossa terapia de alta complexidade. Bem, mas o que é o coito programado? Na verdade, nada mais é do que estimular a ovulação com a assistência de um profissional médico de reprodução assistida que fará ultrassons seriados, ultrassonografias transvaginais seriadas, para acompanhar o crescimento dos folículos, desenvolvimento dos mesmos e indicar o momento ideal para que o casal tenha as relações sexuais com o objetivo de uma gravidez. Pessoal, o que são os folículos? Nada mais são do que os locais no ovário onde o óvulo vai se desenvolver. A gente chama de casinha do óvulo. É lá que acontecerão trocas hormonais que propiciarão crescimento e desenvolvimento, amadurecimento do óvulo dentro desse folículo. E na prática, o que são os folículos? São aquelas bolinhas escuras que são visualizadas no ultrassom. A gente identifica no ultrassom transvaginal os ovários e esses folículos são as estruturas que vão crescer e vão aparecer como uma área escura no ultrassom transvaginal. Como se faz, então, a indicação do coito programado? Gente, para partirmos para uma terapia de baixa complexidade, não é qualquer casal que vai se beneficiar de uma terapia como coito programado. Existem indicações para esse tipo de terapia. Quais são elas na maioria dos casos? Vejam bem, para se tentar o namoro programado, é necessário que haja uma boa reserva ovariana, ou um mínimo de reserva ovariana. Por que isso? Porque é uma terapia que tem uma taxa de gravidez mais baixa, podendo variar entre 12 a 18 até 20% de taxa de gravidez por tentativa. Ou seja, a gente precisa de tempo para que aconteça a gravidez. Muitas vezes não acontece no primeiro tratamento. Então, por isso, a paciente precisa ser uma paciente que tenha menos idade, mais jovem e que tenha uma melhor reserva ovariana. Também é necessário que a trompa, as tubas uterinas estejam pérvias e trabalhando. Se houver uma obstrução tubária, é impossível que o espermatozoide encontre o óvulo nessa trompa e que aconteça a fertilização naturalmente dentro da trompa. Nestes casos, se a trompa não está trabalhando, não está funcionando ou está obstruída, é necessário a fertilização fora do corpo, tratando-se então da terapia de alta complexidade, a fertilização in vitro. Então, outro ponto importante para se indicar um coito programado. Necessitamos que os espermatozoides estejam numa boa concentração, com uma boa motilidade e morfologia, para que possam desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível e naturalmente. E na prática, como é o coito programado? Vejam bem, pessoal, tudo começa com a menstruação. É na menstruação que existe uma onda de recrutamento folicular, onde os folículos, aquelas estruturas onde estão os óvulos, eles se apresentam na periferia do ovário e dali vão receber a ação do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que é produzido naturalmente aqui na hipófise. O que fazemos então no coito programado? Identificamos no ultrassom transvaginal basal, na menstruação, que acontece aí do primeiro até o terceiro, máximo quarto dia da menstruação. E nós identificamos então os folículos que ali se apresentam e aí, se não houver nada que possa atrapalhar este tratamento, iniciamos com a administração do próprio hormônio FSH. São as famosas injeções que são feitas de maneira subcutânea. Essas injeções, que são exatamente o mesmo hormônio que nós produzimos, vão atuar no ovário, levando esse hormônio
para mais folículos, além daquele que se beneficiaria com o FSH natural. Então, nós temos mais folículos crescendo, se desenvolvendo com essa terapia auxiliar, o estímulo ovariano. Fazemos, então, mais ou menos 5 a 6 dias do hormônio e aí faremos um ultrassom para avaliar o crescimento desses folículos, o desenvolvimento desses folículos. Se estiver tudo bem, continuamos com a medicação ou fazemos pequenos ajustes, orientando, então, como é o uso, a dose, ou até mudando a medicação conforme a necessidade que o profissional médico vai avaliar na hora do ultrassom. Depois, mais 2 ou 3 dias de medicação, novo ultrassom, 2 ou 3 dias de medicação, ali estaremos entre o 11º e 12º dia do ciclo, é ali que o profissional vai identificar quando o folículo cresceu adequadamente e vai liberar o uso de uma nova medicação injetável, que é o hormônio HCG. Ele faz a maturação final do folículo e liberação do óvulo na ruptura folicular, a famosa ovulação. Neste momento, o casal é orientado a ter relações frequentes por um período de 2 a 3 dias, né, a partir do momento da ovulação, que é identificado então pelo médico que está fazendo a avaliação, e aí ele tem esse período para promover o encontro do óvulo com o espermatozoide. Nós sabemos que este encontro pode acontecer com 48 horas de disponibilidade do óvulo nas trompas e 72 horas de disponibilidade do espermatozoide após a ejaculação. Então vejam, pessoal, que existe um tempo para que encontre o óvulo e o espermatozoide. Não é exato, nós temos um período que eles podem se encontrar. Por isso nós orientamos as relações livremente neste período. Após o período das relações sexuais do casal, aguardamos cerca de 14 a 15 dias, que é o período médio de pós-ovulação, e solicitamos então o teste de gravidez para saber se deu certo a terapia com o coito programado. Então, nada mais é do que uma orientação do período ideal para as relações sexuais. E eu gostaria de ressaltar que não existe uma obrigatoriedade de um número de relações naquele período ou de um horário determinado específico, porque isso gera extremo desconforto, estresse para o casal, podendo levar até problemas na relação sexual. Gosto de dizer que existe um período favorável e que realmente, se o casal está fazendo da melhor forma para que aconteça, não deve se estressar com isso, porque se tiver que acontecer, vai acontecer naturalmente com toda essa orientação nossa profissional médico. É importante também ressaltar que muitas vezes se faz necessário o uso da medicação progesterona nessa segunda fase do ciclo, após as relações sexuais, para auxiliar na manutenção do corpo lúteo, estrutura formada no folículo após a ovulação, para que também haja um perfil hormonal adequado para propiciar a anidação ou implantação desse embrião que se formou no coito programado. Após o teste de gravidez, seguem-se os passos conforme uma gravidez normal, que vai ser sim acompanhada e orientada pelo ginecologista que está atendendo esse casal. Muitas pessoas me perguntam o que é importante para o coito programado, para o namoro programado dar certo. Gente, a primeira coisa é fazer a escolha adequada da terapia. Ou seja, o casal que tem um sêmen com alterações, uma trompa com muitas alterações ou uma extrema baixa reserva ovariana, ele vai ter uma taxa de gravidez muito mais baixa do que a taxa que eu comentei, né, de 18 a 20, 22%. Então, não indicada para esse casal a terapia com o coito programado. Muitas vezes eu vejo casais perdendo tempo, até gastando financeiramente com essas terapias que vão ser muito pouco resolutivas. Então eu ressalto a importância de uma avaliação inicial, que nós comentamos aí no vídeo anterior. Se você perdeu, pode voltar lá e assistir para poder ouvir mais sobre isso e entender, né, a indicação. E a partir daí, quando bem indicado, o que é necessário é seguir a orientação do médico, aplicar as medicações ou até tomar via oral as medicações que forem indicadas e deixar fluir naturalmente o período das relações sexuais, controlando a ansiedade, controlando a alimentação, controlando o estresse, muitas vezes com o auxílio de uma acupuntura ou até uma terapia com psicólogo, que eu gosto bastante de indicar.
E se vocês gostaram deste vídeo e não se inscreveram ainda, se inscrevam neste canal, curtam, compartilhem com os amigos e mandem as suas questões nos comentários para que eu possa respondê-las futuramente. E aproveitem a nossa série de terapias de reprodução assistida que está começando agora. Sigam aí para os próximos vídeos, tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês.